Como é que vamos fazer com Jorge? Ah, meu amor, fica tranquila. Vai dar certo. Ele não tem deficiência nenhuma. É branco. E ainda por cima é hétero. Ele não é normal. Será que isso tem cura? Papo Acessível. A nossa visão do mundo. Para você. A apresentação, Fernando Scalabrini. Hoje eu estou aqui com Christian Kitts e Cristiana Vidal, que são do projeto Pod Imagem. Muito obrigado por ter aceitado o convite e sejam muito bem-vindos. Obrigado você, Fernando, pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando um pouquinho junto com a Cristiana. E aí, Cris, tá feliz? Tô super feliz pelo convite. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez, de coração. Imagina. Bom, eu vou chamar de Cris e Cristiana pra gente não se confundir, ok? Ok. Então tá bom. Bom, eu conheci vocês pelo Instagram, então eu vou fazer algumas perguntas e quero saber o que é o projeto Pod Imagem, no que ele se consiste. O projeto consiste em tornar a arte mais acessível para as pessoas com deficiência visual e baixa visão, porque a gente acha que ainda tem poucas iniciativas do tipo, sabe, Fernando? Uhum. A audiodescrição no formato de podcast, eu e o Cris, nós fizemos algumas pesquisas e praticamente ainda não tem um projeto sobre isso, né, Cris, no formato de podcast. Assim, a gente sabe que ela é muito... que hoje em dia ela está em todos os museus, praticamente, né, porque hoje em dia é lei, mas a gente sabe que o formato de podcast, ela praticamente não existe. O Podimagem a gente vê também como uma iniciativa pioneira nesse sentido também, de tornar a arte mais acessível e de fazê-la também nesse formato de podcast. Eu realmente nunca tinha visto, né, nem ouvido a audiodescrição nesse sentido, né, de arte e tudo mais em podcast. Eu acho bem interessante que é um formato extremamente acessível, né, para pessoa com deficiência visual, bem interessante. Mas quando vocês falam em arte, que tipo de arte que vocês fazem essa audiodescrição? O que entra nesse arte? Isso é legal, Fernando. Porque, assim, inicialmente a gente está narrando e descrevendo fotógrafos, né? Arte na fotografia, imagens, mas a gente não quis limitar justamente para abrir o campo, né? Porque a gente pode descrever qualquer tipo de arte, né? Então, seja uma escultura, seja uma pintura, né? Não só fotografia. A gente começou com uma série fotográfica, ainda a gente... nós encerramos a primeira temporada da Mary Ellen Mark, uma incrível fotógrafa, e agora está com o Bruce Davidson, que também é um incrível fotógrafo. Então, assim, a gente viu que a fotografia, inicialmente, ela tem muito pouco acesso, né, a esse mundo, a essa bolha assim, de inclusão. Então, acho que casou a vontade da Cris e a minha vontade também, porque ambos adoram fotografia. A gente viu que esse gostar, ele não era compartilhado com todos, né? Nem todos poderiam compartilhar desse amor que a gente tem pela fotografia. Então, entendi. Foi um casamento de ideias mesmo, assim, né? A Cris também pode falar aí um pouco mais, porque ela também, paralelamente às nossas atividades, às nossas profissões, ela sempre teve essa vontade de trabalhar, de fazer algo por essa causa. E então conciliou, né? Eu mexo com produção de áudio, trabalho no Grupo Sejas aqui em BH, com um grupo de comunicação desde 99. E eu mexo com áudio, produção de áudio, sound designer e produzo várias coisas. Então eu conheci a Cris por esse meio e foi uma troca, assim, vamos fazer.
O podcast é de uma forma totalmente independente, né? A ideia realmente é da Cris, eu abracei essa ideia porque realmente poder compartilhar algo que a gente ama é muito importante, sabe? Exato, isso, é bem bacana. Isso é incrível, isso nos move, né? Acho que a gente tem que pensar já. Eu costumo falar que assim, a van já passou muito tempo, a gente tem que acelerar, sabe? A gente tem que olhar para o próximo, para o nosso semelhante, muito mais com uma ênfase, né? De falar, não, se é bom para mim, é bom para outras pessoas também, então vamos compartilhar. Legal. Você falou que você trabalha com produção de áudio. E você, Cristiana, qual que é a sua profissão? Eu sou formada em comunicação, eu trabalho já há quase 20 anos na área e atualmente eu trabalho mais com redação e locução. Vocês são pessoas com deficiência visual? Você, Cris, você, Cristiana? Não somos. Não somos. Entendi. Não somos. E por que um projeto para pessoa com deficiência visual? Na verdade, Fernando, eu já tinha vontade, como o Cris até citou aí agora há pouco, eu tinha vontade já de fazer um projeto com esse público. De início, eu pensava em leitura de poemas e crônicas. Eu até quis fazer, na pandemia, um projeto voluntário aqui na Biblioteca Estadual de Minas Gerais. Mas, infelizmente, por conta da Covid, eles tinham encerrado, naquela época, as atividades voluntárias, porque eles têm um projeto que você pode ir até lá e fazer leituras para pessoas que são deficientes visuais. Legal. Visão. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, infelizmente eu não pude fazer por conta dessa história da Covid, e um dia eu comentei isso com o Cris, e ele achou super bacana a ideia, e na verdade o Cris me falou sobre a audiodescrição. Eu conhecia muito pouco ainda, confesso, sobre o termo e sobre o que era exatamente a audiodescrição, e pesquisando mais sobre o assunto e conversando com o Cris, eu achei que seria super interessante a gente casar as nossas ideias. E aí surgiu o Podimagem. Foi quando tudo começou. E aí logo a gente já começou a colocar a mão na massa, veio a ideia da gente começar, primeiramente, áudio, descrever fotos, que no caso a gente escolheu a Mary Ellen Mark, que é uma fotógrafa dos Estados Unidos, norte-americana, ela faleceu em 2015. E como o Cris falou, ela tem um projeto, ela tem um trabalho, registros incríveis. E aí a gente começou com a Mary Ellen e foi, de repente, tudo muito rápido. E agora a gente já está lançando o primeiro episódio da nossa segunda temporada, que é com Bruce Davison, que é uma lenda viva, né? Ele tem 88 anos de idade, ainda está na ativa. Caramba! As suas ideias, mas eu gosto também de deixar claro que antes também, Fernando, da gente colocar esse projeto no ar, eu entrei em contato com ele chama Glicélio Ramos, ele é coordenador do setor de Braille da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, e ele gostou do projeto, mandou o nosso projeto, os 2 primeiros episódios que nós fizemos, que nós gravamos, ele mandou, se não me engano, para 2 ou 3 pessoas também que são deficientes visuais, validaram esse projeto, e aí sim a gente colocou no ar. Porque antes a gente tinha que ter um respaldo desse público, né? Sim. A gente teve um retorno muito bom, positivo, e aí resolvemos colocar no ar. E tá aí. Muito legal. A Cris respondeu muito bem, porque eu também, trabalhando em estúdio, né, eu sempre tive contato com locutores com deficiência visual, então, e baixa visão também. Então, é um público, assim, tão querido. Eu acho que a gente tem que construir pontes o máximo que a gente pode, e nunca muros, né? Então, pensando nisso, assim, era difícil. Eu lembro uma vez uma situação, Fernando, que a gente estava numa roda, assim, de amigos, depois de uma gravação de estúdio, você mexe com gravação, você sabe como essas coisas de estúdio, né? A hora do café, a gente faz aquelas gravações, bora tomar um café. E, às vezes, a gente tocava em assuntos que esse nosso amigo, ele não interagia porque ele não tinha acesso, principalmente em questões de fotografia. Porque, porque a fotografia é por, digamos assim, por padrão inacessível pra gente, né? Se trata só de uma imagem, né? Até um dia que a gente estava falando sobre fotografia, nossa, ele viu aquela fotografia incrível e tal, e a gente teve que descrever para ele conseguir interagir conosco ali, porque senão ele ia ficar excluído de uma simples conversa, de um simples café que estávamos tomando ali.
Então, essas coisas sempre refletiu dentro de mim, sabe? E eu vejo todo mundo igual, assim, eu não vejo diferença entre eu e você, não existe diferença, sabe? A diferença é que não existe diferença entre ninguém, todos somos exato, um só. Pode ser meio épico, né? Pode ser meio utópico, mas enfim, acho que cada um fazendo a parte que cabe fazer, o mundo melhora bastante. Então, você falou em construir pontes, né? E assim, é bem interessante o que você fala e o que vocês estão falando, porque é muito raro. Essas pontes construídas por pessoas que não são deficientes ainda são muito raras. Então, quando a gente vê uma iniciativa dessa, assim, nos dá mais ânimo, né? Ainda mais uma questão de fotografia, imagem. Realmente é bem interessante. Vocês chegaram a fazer cursos de audiodescrição? Como é que vocês se prepararam? Vamos fazer isso, vamos descrever uma fotografia, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que vocês se prepararam para isso? Legal, Fernando. Eu tive contato com a audiodescrição, por trabalhar com áudio, né, por causa de produção de áudio, sound design. Eu tive contato ano passado, que começou a realmente ter muito mais exigências em vídeos, né, locuções para vídeo, com audiodescrição. As propagandas, o audiovisual começou a ser mais exigido, né, por lei. Então eu tive contato, né, com o padrão de normas técnicas para audiodescrição no ano passado. E foi justamente foi quando a gente nos encontrou, né, Cris? Na verdade, eu até corrigindo, não foi no ano passado. Foi em 2020, ano retrasado, eu tive o contato. Então, a partir de 2020, eu comecei a produzir muita coisa com audiodescrição e aí, sim, você tem que seguir umas normas técnicas. O importante a gente dizer, que a gente sempre coloca lá no podcast, é audiodescrição livre, parafraseando a tradução livre. O porquê disso que eu vou falar? Justamente para que assim, a gente segue o padrão de normas técnicas, mas a gente às vezes não tenta ficar muito amarrado a elas. Não que isso danifique a descrição, mas sim para justamente deixar o conteúdo, ou seja, deixar o storytelling, deixar a narração do texto mais adequado, mais leve também, porque uma das coisas que a gente estava comentando, né, no início, é que algumas pesquisas de alguns museus que a gente estava vendo que tinha audiodescrição, muitos eram feitos por inteligência artificial. Então ficava aquela coisa meio robótica, sabe? Então, fica meio sem emoção, né? Sem emoção. Então, assim, o que a gente colocou como audiodescrição livre, porque realmente, igual a Cris falou, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo, mas existe. Então, a gente tem que se inteirar. Então, assim, a gente coloca como audiodescrição livre, justamente parafraseando, né, a tradução livre, porque a tradução livre, né, porque às vezes você vê um pedaço ali que não está dando um encaixe na história, e você pode mudar sem mudar o contexto. Então foi essa a história, esse contato com a audiodescrição. Então a gente segue realmente o padrão de normas técnicas, mas com essa abertura para deixar a coisa mais, vamos dizer, mais audível, mais próximo possível, né? Já que a gente está narrando, a gente costuma até falar que a gente mais narra do que áudio descreve. Então a gente faz até essa brincadeira para justamente deixar a coisa mais leve e deixar a história mais contada, trazer mais para o público. E uma outra coisa, né, que a Cris sempre deixa em aberto também, é porque ela chama para discussão. Ela sempre pergunta, e aí, o que você curtiu a nossa descrição? O que você achou? É justamente esse viés que a gente trouxe desde o início, de compartilhar a audiodescrição, chamar as pessoas para conversar. Para ter uma interação, né? Sim. Interessante. Inclusive para termos feedback também, né? Porque às vezes nós não somos donos da verdade, como é uma audiodescrição livre, às vezes a gente pode cometer uma gafe ali, a gente não está livre disso. Então, inclusive, para a gente ter um feedback e a gente não cometer, porque é aprendendo, é conversando que a gente se entende. Chamar sempre para conversa, interação, né, trazer mais para próximo, que a ideia é essa, é aproximar, né, e nunca afastar.
A Tecnovisão está há mais de 10 anos conectando você ao mundo através das tecnologias assistivas de última geração, para que você tenha mais autonomia, independência e empoderamento no seu dia a dia. Visite nosso site www.tecnovisão.net e fique por dentro do nosso catálogo completo. Eu nunca fui fotógrafo, nunca foi a minha paixão, digamos assim, a fotografia, né? Mas ouvindo você falar, eu fiquei lembrando de algumas imagens que eu já vi, fotos premiadas e tudo mais. Eu queria saber, Cristiana, como é que é esse desafio de talvez passar o olhar do fotógrafo na audiodescrição? Deve ser um desafio um pouquinho grande, né? É um desafio porque a gente, na verdade, por mais que a gente pesquise sobre a vida e o trabalho da pessoa que a gente está falando, né, da figura que a gente está apresentando, a gente não sabe exatamente o que ele estava sentindo no momento do registro, né? Qual era exatamente a real intenção dele. Então, a gente tenta ali descrever da forma mais próxima possível, a gente tenta, na verdade, entrar um pouco na cabeça daquele cara. Que ele legal. Naquele momento do registro, porque eu acho que o registro, a forma como aquele registro é feito, como ele é eternizado, a gente consegue talvez entender um pouco o porquê daquele registro. Entender o momento também que foi feito o registro, né? Isso é interessante, né? Sim, às vezes tem um contexto político, social muito forte por trás das fotos, entendeu? Então, às vezes são fotos que ela querem retratar uma realidade que as pessoas não gostam de enxergar, né? Por exemplo, como a Mary Ellen Mark fazia muito em suas fotos, né? Em muitos registros dela, ela registravam pessoas, assim, jovens, muito jovens, que já tinham, às vezes, um problema com abuso de álcool, drogas ilícitas, e é uma realidade que muitas vezes as pessoas não querem enxergar. Ela tem uma série que ela fez dentro de um hospital psiquiátrico, e muito interessante a forma como ela retratou a forma humanizada que ela retratou aqueles e aquelas pacientes, porque em geral são pessoas que são invisíveis, né, perante a sociedade. Sim. É bem interessante como que a fotografia pode ser provocativa também, né? Exatamente, e ela é provocativa em muitos momentos que ela causa aquele desconforto, né? Ela mostra o que as pessoas realmente não querem ver, ou que as pessoas querem pensar que não existe, assim, tapar o sol com a peneira mesmo. Você falou tudo, Cris. Realmente, a gente tenta também, igual eu falei antes, né, não emitir a nossa opinião, tentar descrever tanto o que a gente vê e tanto o que está na cabeça, né, do fotógrafo. Mas nunca deixando uma opinião formada, mesmo porque opinião, né, etimologicamente a palavra vem de opinion, vem de ônus e não de bônus. Ela sempre vai dividir algo, nunca vai unir nada. Sim. Então a gente sempre tenta falar, e aí, você acha a mesma coisa que a gente? Porque a gente passa a nossa visão, né? O que a gente está sentindo, principalmente a Cris, é sempre esses três processos de você descrever a foto ali, contextualizar e tentar passar o que o artista, né, o que o fotógrafo ali estava vendo. Então são três momentos ali que se entrelaçam, mas são bem distintos, que realmente é um desafio muito grande. Quanto mais detalhes a foto tiver, né, maior fica a audiodescrição. Com certeza, imagina. Não ignorar nenhum detalhe, sabe? É muito desafiador. Realmente são desafios assim, incríveis que a gente nos depara, e é inclusive mais difícil para selecionarmos as fotos. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês fazem para selecionar a foto e qual seria Bom, vocês estão com uma temporada no ar e começando uma segunda temporada. Dentro desse que vocês já fizeram, qual foi a foto mais desafiadora, ou a mais difícil, a mais inusitada? Nossa, eu acho que foi a do Papai Noel. Eu acho que foi a do Papai Noel, da Mary Ellen Mark, que ela descreve o Papai Noel na hora do almoço, mas por ter muitos elementos na foto, né? Porque é um Papai Noel, um cara vestido de Papai Noel ali, né? Com a mão na cara, todo meio mal-humorado, assim, só que ele tá num restaurante, então você não pode ignorar, né, a profundidade do restaurante. O contexto também, né?
o contexto, a gente não pode ignorar nada. Então tudo que tá, porque a gente, igual eu falei, a gente não tem esse limite de tempo. A descrição fica muito maior. Então o que tem na mesa? Então ele tinha, por exemplo, ele tinha uma caixa de fósforo que a gente foi pesquisar que tipo de fósforo era aquele. Caramba. Sabe? Que era uma caixa de fósforo muito usada, né? Antigamente usava como souvenir, aquela que você abre, né? E tem os fósforos ali emparelhados em papelão, né? Que você destacava, refiscava. E aquilo é um matchbox laptop. Lembra? Olha só. Eu sei, pela sua descrição agora, você vê que interessante. Me veio à mente qual que é exatamente essa caixinha de fósforo. Você abre ela e destaca o fósforo do... Exato. Eu sei qual que é, E laptop, porque ela tem o mesmo formato de um laptop. Exato, né? De um laptop de computador. Então, e ela tava na mesa nesse formato, laptop, porque ele abriu e deixou os fósforos ali disponíveis para simplesmente, a hora que ele precisar, ele destacar. Então, que nível de detalhe, né? Impressionante. É impressionante. E isso que torna desafiador, porque a gente nos motiva a pesquisar. Eu amo pesquisar. Lembrando que os textos são da Cris, eu só ajudo ela a trazer um pouco mais de detalhe, né? E juntamente, como eu tive mais acesso, né, com as regras de audiodescrição, e a Cris está pegando aos poucos, porque são muitas regras, então você tem que ir olhando, mas assim, tentar descrever o máximo de detalhes, até a questão de textura, né? Eu acho que é uma audiodescrição que a gente fez também da Mary Ellen, que a gente estava descrevendo a textura do cimento da calçada. Caramba! Realmente Teve também do casal de ciganos, né, Cris? Daquelas duas crianças também, que a gente falou da máscara, do material da máscara. Porque você tem que pesquisar, inclusive, o tecido que foi usado ali, né? Que era metalacê. Então você tem que levar o que está acontecendo, você não pode ignorar. Porque a máscara, eu posso falar, teve uma máscara, mas era uma máscara específica, né? Ela tem textura, as pessoas, elas sentem, então a gente não pode ignorar o sentimento das pessoas. A audiodescrição nesse nível de detalhe faz com que a pessoa que está ouvindo possa tocar as coisas, né? Exato. É muito interessante isso, né? Muito bacana. O slogan do projeto é justamente esse, Fernando, para ouvir, imaginar e sentir. Legal. Show de bola. Tudo sentir. É isso mesmo. Vocês estão falando de fotografia. Onde que o Pod Imagem quer chegar? Sim, boa pergunta. Até conversei isso com a Cris no início e a gente pensou justamente em não fechar portas. Então, por isso que descrever qualquer tipo de arte, porque realmente a gente pode descrever. É lógico que a gente, inicialmente, a gente está iniciando com fotos, porque realmente é uma questão muito desafiadora pela riqueza de detalhes, até mesmo para a gente pegar o fio da meada, sabe? Para a gente conseguir ter tarimba para futuramente descrever uma escultura, por exemplo. O Podimage pode ir até onde a arte levar, entendeu? Legal. Acho que não tem barreiras. Ou seja, até onde a arte levar, ou seja, não tem limites, né? Não tem limites, é bem isso. E a nossa intenção também não é ficar só na descrição de fotos, Fernanda. A gente pretende, talvez um pouquinho mais para frente, também descrever algumas pinturas, quem sabe até algumas obras de arte também mais famosas, que são mais visadas. E isso, é o que o Cris falou, não realmente fechar as portas, é deixar a coisa rolar também, né? De forma bem espontânea. Até mesmo, assim, Fernando, o momento também é bem propício, né? A gente está ainda vivendo uma pandemia, então exato. A nossa locomoção, a gente evita, né, sair o máximo de casa possível. Então, quando eu acho que também, depois que isso tudo passar, o acesso vai ficar bem mais livre. Por exemplo, a gente pode fazer uma temporada, né, descrevendo o Inhotim, por exemplo, as peças que estão lá, tudo que está acontecendo. Então, assim, o projeto é muito grande, a gente pode fazer isso em qualquer outro museu.
né? A gente pode fazer uma temporada em museus também, né? Não só descrevendo foto, mas assim, a foto realmente nesse momento ela fica mais acessível para a gente desenvolver o projeto, porque, né, a gente às vezes não precisa de ir numa exposição para, né, para fazer isso. Então, em casa mesmo, a gente vai selecionando e dentro do estúdio a gente vai, né, pesquisando e gravando. Então, é mais ou menos isso. Então, acho que realmente não tem limite, né? Não tem limite. Assim, você tá falando, tô imaginando aqui. Já imaginou, pode imagem nos levar a um passeio pelo Louvre? Seria interessante, hein? Seria... Pois é. A Cris que é fã do Louvre. Apesar que, infelizmente, eu estive lá somente uma única vez e, assim, deu para conhecer pouquíssimo, porque o lugar é enorme. É enorme, imagino. Acho que o Louvre teria que fazer umas 6 temporadas. No mínimo. Não, fica a sugestão. Anotaremos, pode deixar. Legal, gente. Como é que a gente pode ouvir o Podimagem? Aonde que a gente acha vocês? Como é que a gente faz? Bom, o Podimagem, ele está distribuído em todas as plataformas digitais. Ele está no Spotify, está no Deezer, está no Apple Podcasts agora, subiu recentemente para a Apple também na sexta-feira, finalmente a gente conseguiu, né? Legal. E a gente também tem o nosso Instagram, que é o @podimagem. Tem um link, inclusive, na nossa biografia, contendo todos os episódios, que até aqui nós já lançamos 7. Legal. Ao todo. Então, a pessoa também é só acessar também o nosso Instagram, que no link ela tem acesso a todos eles. Podimagem é POD, né? Com D mudo, né? POD Imagem. Isso, legal. Tudo junto. Legal. Gente, eu queria agradecer não só a presença de vocês aqui no Papo Acessível, mas agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo. Que é que eu falei antes, assim, essa construção de pontes, né, que o Cris citou, eu achei muito simbólico isso, ela ainda é, infelizmente, muito rara. Então a gente tem que agradecer, sim, o trabalho de vocês, esse acesso que vocês estão nos dando à arte em si, à fotografia. Obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Cris, Cristiana, muito obrigado pela presença de vocês aqui. De novo, não vou me cansar de agradecer, porque a arte tem que ser acessível. Muito obrigado. Obrigada a você, Fernando, pelo convite. E é isso, a arte é para todos. E eu espero que ela se torne cada vez mais acessível para todo mundo. Agradeço também de coração, Fernando, pela oportunidade que você nos trouxe aqui, da gente conversar e bater papo, que a ideia é sempre essa. O Podimagem leva isso com muito amor no coração, de chamar as pessoas para conversar. Então fica o convite aí para as pessoas colocarem a opinião dela, né? Ver o que elas estão enxergando também lá nos comentários, e agradecer você de coração mais uma vez pela oportunidade, e fica o convite para todos ouvirem os episódios do Podimagem. Com certeza, faço o convite para você que está ouvindo, vá lá sentir a arte no Podimagem, vá lá agora. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. Obrigado, Fernando, abraço. Muito obrigada, Fernando, até. Papo Acessível.